Meus amigos e irmãos em Cristo Jesus, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui. Glorifico a Deus por tudo, né? Glorifico a Deus por estarmos vivos. Agradeço a Deus pela sua vida. Seja bem-vindo ao canal EBD para você. Quem está falando aqui é Everton, obreiro e professor de Escola Bíblica Dominical. E a lição de hoje é falando sobre a lição juvenis, uma lição muito boa. Iremos falar sobre a lição de número 8, onde fala sobre o Evangelho de Lucas. Então nós vemos aqui que o nosso textuário aqui da lição diz o seguinte: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lá em Lucas 24, versículo 49. Então, uma lição muito boa. Antes de começar a lição, eu queria só apenas dizer aqui, lá no primeiro capítulo de Lucas, ele fala uma coisa interessante, né? Lucas capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: Tendo, pois, muitos empreendido por pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, versículo 2, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Então, meus irmãos, como aqui já estou falando aqui, nós iremos aqui estudar a lição de número 8, onde fala sobre o Evangelho de Lucas. Lição de número 8, onde fala sobre o Evangelho de Lucas, certo? Então, nós podemos ver aqui que Lucas, né, ele é o autor, certo? Ele é o autor do Evangelho que leva o seu nome, certo? Lembrando que o Evangelho de Lucas é um evangelho sinótico, né, sinótico significa aquele que tem histórias parecidas, contadas de opinião, mesmas histórias contadas de opiniões diferentes. Tem até um vídeo no canal falando sobre o evangelho sinótico. Então nós podemos dizer que o evangelho de Lucas recebe o seu nome, certo? Interessante aqui que o próprio nome de Lucas ele não é relatado no evangelho de Lucas, mas nós vemos aqui que desde a antiguidade, os pais da igreja, ali no início da igreja, todos tinham essa mesma convicção de que o próprio Lucas tinha escrito o livro de Lucas, já que ele fez várias viagens missionárias com o apóstolo Paulo. Nós vemos aqui com Silas, nós vemos ali que ele, onde foi lido aqui no primeiro capítulo, aqui, onde o próprio Lucas relata que ele não participou ali. Eles não estavam ali na época que os milagres aconteceram, na época de Jesus, durante o ministério público de Jesus, mas ele relata que ele fez ali, buscou fontes confiáveis e escreveu o seu livro. Alguém pode até dizer, mas se Lucas não conviveu com Jesus, por que o interesse dele de escrever o evangelho baseado nas histórias contadas por outras pessoas? Nós iremos ver aqui que o apóstolo Lucas, o público-alvo de Lucas eram os gregos, diferente de Mateus, que escreveu para os judeus, diferente de Marcos, que escreveu para os romanos, e Lucas escreveu para os gregos. Então, nós vemos aqui que Lucas, mesmo não convivendo com Jesus, ele buscou o relato das pessoas que conviveram com Jesus, os chamados de testemunhas oculares, que viram ali os milagres, os feitos, os prodígios de Jesus, e baseado nesses relatos contados por essas pessoas, ele veio a relatar o livro chamado de Lucas, o Evangelho de Jesus segundo Lucas. Então nós vemos aqui que Lucas, ele era de origem grega, certo? Lucas era de origem grega, nós podemos ver aqui. Então nós vemos aqui que Lucas, quando ele escreve tanto o seu Evangelho quanto também o livro de Atos, mas não, claro que a gente não vai se apegar no livro de Atos aqui, mas nós vemos que Lucas ele destina a um homem chamado Teófilo, certo? Usando o termo excelentíssimo. Então algumas pessoas dizem que esse Teófilo simbolizava, era um símbolo e significava que era a igreja. Mas se nós pararmos para pensar, quando Lucas ele fala aqui desse nome aqui, excelentíssimo, então dá a entender que era uma pessoa que tinha uma importância, ou era uma pessoa rica, ou uma pessoa que tinha como é que eu posso dizer, um cargo alto na sociedade, ali
na sociedade. Então nós damos a entender aqui que a Bíblia não fala sobre quem é Teófilo, apenas é relatado aqui nessa passagem aqui de Lucas. Então nós vemos aqui que ele era uma pessoa importante. Então nós podemos chegar à conclusão de que Teófilo ele era uma pessoa importante, né, para quem Lucas escreve e recomenda esse livro, né, dedicando. Era comum, hoje também na antiguidade era comum, quando as pessoas escreviam um livro, dedicava esse livro a uma pessoa, a um amigo especial, alguma pessoa importante, ou algum político. Então nós vemos aqui a um rei ou a um imperador. Então era de costume as pessoas desde a antiguidade fazerem isso. Então nós vemos aqui, só lembrando que a gente já falou sobre Marcos, em cada lição a gente está relembrando isso. Nós já vemos o seguinte, porque eu, quando era novo convertido, eu pensava que todos os escritores dos evangelhos do Novo Testamento, eles conviveram com Jesus. Mas nós vemos aqui que Lucas, certo? Que Lucas, ele não fazia parte dos 12 apóstolos. Então Lucas, ele não fazia parte dos 12 apóstolos. Nós podemos ver aqui, ele não era dos 12 apóstolos. Ele foi um apóstolo da segunda geração, de outras gerações ali após a morte e ressurreição de Cristo. Então nós vemos aqui que Lucas ele não conviveu com Jesus. Isso aqui é um fato, certo? Então Lucas ele não convive com Jesus. Então nós vemos aqui que o interessante é que Lucas ele faz um trabalho que eu estou colocando. Na verdade, Lucas ele faz um trabalho de historiador, certo? Ele faz um trabalho de historiador, pois ele escreveu, certo, seu livro, através de relatos de pessoas que presenciaram, certo? De pessoas que presenciaram os feitos de quem? De Cristo, certo? Desde o início, como a gente falou aqui no livro de Lucas, capítulo 1. Então Lucas ele fez um trabalho de historiador, onde ele escreveu o seu livro através dos relatos que ele ouviu das pessoas que conviveram com Jesus, que estavam ali com Jesus diariamente no ministério público de Jesus. Então nós podemos ver isso aqui, certo? Nós vemos aqui que Lucas ele tem um certo cuidado ao escrever o seu evangelho, porque a Bíblia diz aqui, o próprio Lucas diz que ele utilizou de fontes confiáveis. A gente, quando nós queremos escrever algo que venha a ter algo que seja importante, então nós temos que buscar fontes confiáveis para a gente não contar uma coisa que é uma pessoa que não era de confiança, que inventou a história. Nós não podemos se apegar ou extrair uma história de fontes que não sejam confiáveis. Então Lucas ele buscou fontes confiáveis para escrever sobre o relato de Jesus. Então nós vemos aqui que Lucas, como eu já falei aqui, que Lucas ele escreve para quem? Para os gregos, certo? Então Lucas, os gregos que era o público-alvo, vou botar aqui, ó, público-alvo, eram os gregos. Então Lucas ele escreve ali para o seu público-alvo sendo os gregos, certo? Nós vemos aqui que Lucas, diferente de Marcos, né, que Marcos ele escreve, o livro de Marcos é mais ou menos somente sobre o ministério público de Jesus, certo? Mas nós vemos aqui que Lucas ele se apega também a algumas passagens, o próprio Mateus escreveu também sobre a genealogia, sobre a infância de Jesus, e nós vemos aqui que Lucas ele relata o anúncio do nascimento de João Batista, certo? Ele conta aquela mesma história, se apegando ao mesmo estilo literário que Mateus. Ele fala sobre o anúncio do nascimento de João Batista, ele fala sobre o anúncio do nascimento do nosso Messias, Jesus, certo? Ele fala sobre a infância de Jesus, ele fala sobre a circuncisão, quando Jesus foi levado ao templo ali para ser circuncidado, quando ainda era bebê, certo? Nós vemos que ele fala também, até quando Jesus tinha ali mais ou menos por volta de 12 anos, quando estava ali entre os doutores ali falando sobre as coisas de Deus. Então nós vemos aqui que ele também relata sobre a genealogia de Jesus, certo? Para provar para os gregos de que Jesus
era a promessa cumprida, era o Messias entre nós. Então nós vemos aqui que que Lucas ele se apega em tudo isso. Nós vemos aqui que Lucas, assim como Mateus e assim como Marcos, ele usa o termo também de parábolas, que algumas parábolas que o próprio Jesus contou. Então nós vemos que Lucas ele se apega também ao uso de parábolas contadas por Jesus, que era um dos meios de ensino que Jesus ensinava àqueles que o ouviam, os seus ouvintes, certo? Nós podemos ver que, inspirado pelo Espírito Santo, o próprio Lucas, ele também fala de algumas passagens bíblicas também, algumas histórias, né, algumas histórias que aconteceram, que hoje nós podemos ler essas histórias e vemos como Jesus era maravilhoso na vida das pessoas. Nós podemos ver aqui que ele relata a pecadora que ungiu, certo, os pés de Jesus. Nós podemos ver em Lucas, capítulo 7, versículo dos 36 aos 50. Então nós podemos ver que Lucas ele se apega nessas passagens para mostrar, certo, que quem Jesus era. Então nós podemos ver aqui como Lucas ele se apega de forma buscando fontes confiáveis para relatar um livro ali, claro que inspirado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo, que veio se tornar um lindo e belo livro para a glória de Deus. Então, meus irmãos, vou parar por aqui. Já já irei iniciar a parte 2 desse livro, desse vídeo, perdão. Paz do Senhor. Meus irmãos, agora voltando aqui para a última parte aqui do vídeo. Então, nós vemos aqui, ainda continuando sobre a lição sobre Lucas, o Evangelho de Lucas, o Evangelho escrito pelo apóstolo Lucas. Nós vemos aqui que Lucas ele registra algumas passagens, como eu já falei aqui no final aqui da parte 1. Nós vemos aqui que Lucas ele relata sobre a mulher que ungiu os pés de Jesus. Ele relata sobre os samaritanos, né, quando eles não recebem Jesus numa aldeia, lá em Lucas 9, 51, 56 ao 56. Nós vemos aqui que Lucas ele registra sobre os sinais do tempo, certo? Lá em Lucas 12, 54, 59. Vamos ver aqui Lucas 12. Nós temos aqui Lucas capítulo 12, versículo 54, que diz o seguinte: E dizia também a multidão: Quando vede as nuvens que vêm do ocidente, logo dizeis, lá vem chuva, e assim sucede. E quando assopra o vento sul, dizeis, haverá calma, e assim sucede. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu, como não sabeis então discernir este tempo? Nós vemos aqui, e porque não julgais também por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, vais com o teu adversário ao magistrado, procura livrar-te dele no caminho, para que não suceda que te conduza ao juiz, e o juiz te entregue ao meirinho, e o meirinho te encerre na prisão. Digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o derradeiro cetil. Então Jesus estava falando aqui, Lucas registrou que Jesus estava falando que nós devemos, como é que eu posso dizer? Nós devemos resolver as coisas sempre que possíveis, né? Então, não, evitando os tais conflitos. Então nós vemos aqui que também, claro que Jesus estava falando aqui para os fariseus e escribas que diziam que sabiam de tudo, mas não sabiam julgar o tempo que o Messias viria. Não, claro que não sabia a data e a hora, mas teria sinais e prodígios e maravilhas que indicariam que o Messias estaria entre nós. Então nós vemos aqui que Lucas também ele registra o encontro de Jesus com Zaqueu, certo? O encontro de Jesus com Zaqueu, nós vemos aqui lá em 19, versículo do 1 ao 10. Olha uma coisa interessante, lembrando que realmente Jesus é o médico dos médicos, mas que Lucas, ele sendo médico, ele relata alguns detalhes distintos dos outros. Nós vemos aqui que é relatado nos outros evangelhos
que Jesus curou a sogra de Pedro, certo? Mas nós vemos aqui que Lucas, sendo médico, certo? Ele relata que a sogra de Pedro não estava somente com febre, mas com muita febre, certo? Até botei aqui, com muita febre. Então, a sogra de Pedro estava com muita febre, sabendo, quem é médico, e até nós sabemos hoje em dia, que quem está com muita febre é um sinal grave de saúde, porque se a febre não for controlada e ela subir demais, tira a vida de uma pessoa. A pessoa entra em convulsão e pode até morrer, se a febre for muito alta. Então nós vemos aqui que Lucas ele declara que a sogra de Pedro não estava somente com febre, mas com muita febre. Então era um caso grave. Então, claro que muitas vezes a gente relata uma história, mas quando um médico ou pessoa de outro, um profissional de outra área, ele vai relatar aquela história, aquele fato que ele é ocorrido, baseado na sua visão ótica, né? Claro que Lucas não participou não viu isso, mas nós vemos aqui que ele escutou um relato e ele, sendo médico, viu que era um caso grave. Mas glória a Deus porque Jesus curou a sogra de Pedro, né? Então nós vemos aqui, lá em Lucas 4, de 37 ao 39. Nós vemos aqui que é relatado em outro evangelho que um homem tinha a mão direita, tinha a mão mirrada. Já Lucas ele vai além, dizendo que o homem não tinha somente a mão mirrada e a mão era a mão direita. Lá em Lucas capítulo 6, versículo 6 ao 11. Fala sobre o doente moribundo, certo? Então nós vemos aqui Lucas 7, de 1 ao 10. Ele fala que Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, lá em Lucas 7, do 11 ao 17. A mulher encurvada, essa aqui só tem somente aqui em Lucas. A mulher encurvada, nós sabemos que encurvada então, era um problema sério de coluna, há 18 anos, certo? Lá em Lucas 13, 10 ao 17. Nós vemos aqui que ele fala sobre os 10 leprosos, que somente, acho que um veio e voltou para agradecer. Nós vemos que Lucas ele registra sobre a ação do Espírito Santo em todo o Evangelho, ali nós vemos todo o Evangelho de Lucas, nós vemos que Lucas ele relata sobre a ação do Espírito Santo na vida de João Batista, quando ainda estava no ventre, né, da sua mãe. Ele registra a ação do Espírito Santo na vida de Maria, quando o anjo vem anunciar o nascimento de Jesus, na vida de Isabel, que era mãe de João Batista. Nós vemos de Zacarias, Simeão. Nós vemos aqui que Lucas, ele, assim como Mateus, ele relata lá em Lucas 12, 10, que a blasfêmia contra o Espírito Santo é um ato condenável, certo? Um ato condenável que não tem perdão. Então nós vemos aqui que Lucas ele procura fontes confiáveis, infalíveis para escrever o seu livro. Sendo médico, nós vemos aqui que ele se preocupa em relatar tais milagres aqui no seu livro, na sua visão, na sua opinião, como um médico, ele relata aqui. Mas Jesus, como médico dos médicos, fez muitos prodígios, muitas maravilhas. Então nós podemos ver aqui que grande foi a ação de Deus, né? Nós vemos aqui que mesmo buscando fatos e histórias, é muito difícil copiar um livro, escrever um livro. Não é uma coisa fácil. Imagine um livro que iria fazer parte do cânon bíblico, da Bíblia, onde iria inspirar pessoas. Então, mesmo Lucas não passando ali, não estando junto com Jesus e os outros apóstolos durante o ministério público de Jesus, nós vemos aqui que o Espírito Santo inspirou Lucas para que ele escrevesse esse lindo e maravilhoso livro. Naquela época foi dedicado a um homem chamado Teófilo. Nós vemos que o público-alvo de Lucas eram os gregos. Então nós vemos aqui que Lucas ele se preocupou em escrever tudo isso aí para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Vou parar por aqui. Obrigado por tudo, obrigado por todos os inscritos no canal, por todos aqueles que separam um pouco do seu tempo para assistir esses vídeos. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus, e você possa ter uma ótima semana na presença de Deus. Paz do Senhor.